Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa de todos os programas. Aqui você fica sabendo notícias da televisão brasileira e também o que ainda vai ser notícia na nossa televisão. Porque só a gente tem o especialista de todos os especialistas, Flávio Rico, e aquilo que só ele sabe. Hora do Faro estreia quadro que é sucesso internacional. Tem programa novo do Zeca Camargo vindo aí. O futuro de Fernanda Gentil com o fim do Se Joga. E uma conversa com Roberto Cabrini, um dos repórteres investigativos mais reconhecidos e premiados do Brasil. De reportagem policial, o Roberto Cabrini entende tudo e eu já posso adiantar para vocês que esse papo tá super legal. Mas agora, minha gente, o BO é outro. O BO é o fim do Se Joga. Flávio, mais uma investigação para você. É isso mesmo? Isso aí, Dani. Você sabe que o Se Joga, ele tá para sair do ar desde o dia que entrou, né? Porque é um programa que, quando era diário, não deu certo e quando agora, uma vez por semana, apesar dos esforços da Globo, da Fernanda Gentil, o programa também não aconteceu. Uma medida correta. Não dá certo, tira logo do ar. Não adianta ficar requentando, querendo acertar, querendo consertar no meio do caminho, que não vai dar certo. Então, Fernanda Gentil, que é um grande valor da televisão, ela tem muita qualidade, ela é apresentadora, ela é versátil. A Fernanda Gentil vai fazer um programa no domingo. Zigue Zague é o nome. E já é esse nome mesmo, porque foi distribuído um plano comercial da Globo no mercado, já está vendendo o programa, vai estrear em breve. Um programa dirigido ao público adolescente, para tarde de domingo, 3 horas da tarde, e que a Globo está apostando fichas em cima dele. Parece que é uma ideia boa, mas só no ar é que a gente vai ver. É um programa que parece aquele passa ou repassa do SBT? Seria tipo isso, Flávio? É um game show, é um outro game show que vai mexer com a moçada, vai tentar pegar um outro público. A Globo quer esse domingo à tarde dirigido para o público mais jovem, sabe? Antecedendo a transmissão do futebol. Ô Flávio, agora esse programa, ele tem um cheiro de tapa-buraco ou ele é um programa de grade mesmo? Pelo que a Globo anunciou, é programa de grade, veio para ficar, entendeu? É um novo produto para o domingo da Globo, não é um programa de temporada. Anunciaram, acho que até a Globo chegou a dizer isso, que o Se Joga voltaria no ano que vem como programa de temporada. Isso eu não acredito. Se Joga teve um começo e já teve um fim. Esse não volta, pode até voltar, o título voltar um dia, mas com outro programa completamente diferente. Se Joga, esquece. Agora, esse novo veio como produto fixo de grade. Veio para ficar, atravessar 2021 para 2022. Vamos ver o que vai acontecer. E, minha gente, enquanto o pessoal tá indo com a farinha, Flávio Rico já voltou com uma farofa pronta pra gente. Zeca Camargo na Band, programa novo, conta tudo, Flávio. Então, Zeca vai estrear um programa novo na Band, está começando a gravar. Também é um programa de perguntas e respostas. O formato é argentino, é do Diego Gebel, que já foi um executivo importante da Band. Hoje ele é um consultor, mas com poderes de decisão na programação, na produção da Bandeirantes, e ele veio com esse formato novo. É um programa que vai fazer perguntas sobre o Brasil, características do Brasil, sabe? As inscrições vão ser abertas e a Bandeirantes pretende estrear esse programa agora em setembro. Não marcou dia ainda, não falou que dia que vai ser, da semana, o horário ainda, mas é um programa novo com o Zeca Camargo, que estava lá
atualmente ou ultimamente só fazendo aquele canal Sabor e Arte, que é um canal de culinária da Bandeirantes, e agora ele vai voltar ao ar na TV aberta com esse formato. É um formato de temporada, tá bom? Ô Flávio, isso vai ser gravado aqui em São Paulo? Eu ouvi uma história de que a Band comprou um teatro, como é que é isso? Não, fui eu que dei essa nota, a Band não comprou, ela arrendou o Teatro Itália, que é do Círculo Italiano. Fez um acordo, a Band passa, a partir de agora, usar o Teatro Itália, que passa a se chamar também Teatro Band. É no centro da cidade de São Paulo, é um teatro muito bom. As reformas serão feitas só para sustentar a iluminação da TV, que é um pouco mais pesada. Os camarins também passarão por pequenas reformas e a Band pretende utilizar esse local, o teatro, o novo Teatro Band, quase que imediatamente. E não será só para programas de televisão, também programas de rádio com plateia, quando for possível a participação da plateia. Por enquanto, ainda não. Mas vale deixar claro, Dani, que o programa do Fausto, que muita gente pode imaginar, ou programas do Fausto, que muita gente pode imaginar, será feito nesse teatro, como era o Perdidos da Noite no passado, esse não. O programa do Fausto, ou os programas do Fausto, porque o Fausto vai apresentar um programa diário na Band, segunda a sexta, das 8h30 às 22 horas, das 20h30 às 22 horas. Esse programa do Fausto vai ser feito nos estúdios da Bandeirantes. O maior estúdio que a Bandeirantes tem lá, um estúdio de 1.200 metros quadrados, que já está passando por reformas para receber os programas do Fausto. E tem mais novidades, só que dessa vez aqui na telinha da Record. O Hora do Faro lançou um quadro da hora. Tá bom, não foi tão boa essa, mas calma que o quadro é bom mesmo. São 9 convidados super especiais, pessoas famosas. A gente falou um pouquinho sobre esse quadro na semana passada com o Flávio Rico, mas é nesse domingo que estreia. Ô Flávio, é um formato da TV americana. Exatamente. É um formato dos mais interessantes, tem a participação de muita gente. Está sendo gravado desde a semana passada, vai estrear domingo agora, na Record, no Hora do Faro, apresentação do Rodrigo Faro, com as presenças fixas. Fabiola Gadelha, Sérgio Malandro e Tiro Lipa. E os outros convidados. Ana Hickman gravou já. Eu vou te falar aqui, eu tenho aqui, viu, Flávio? Ó, Camila Rodrigues, Carolina Ferraz, Carioca, Luiz Bate, Nayara Azevedo, Thierry e Gabi Martins, Sabrina Sato e Lucas Selfie. Caraca! Dá para imaginar o que vai acontecer? Só pelos nomes o espetáculo está formado. Vai estrear domingo agora. Vamos ver como é que vai ser no ar. Mas o conteúdo é dos mais interessantes e dos mais divertidos. Ô Flávio, aos domingos a gente fica vendo quase sempre os programas lançando quadros, dando um jeito de poder chamar a atenção do telespectador no domingo. Eu queria te perguntar, você que é um especialista que sabe absolutamente tudo sobre televisão, o que um quadro precisa ter no domingo para chamar a atenção do telespectador? A televisão do domingo é completamente diferente da televisão do meio da semana. O dia é propício para atrações mais leves, aquelas que levam um maior entretenimento ao público, principalmente nessa faixa das manhãs e da tarde. À noite, claro, já entram os programas, as revistas eletrônicas, que aí já passam a discutir outros assuntos, etc. e tal. Mas o domingo, manhã e tarde, a programação é temperada com atrações mais leves. Aquela que o telespectador quer se divertir ao assistir, sabe? Quer rir, quer participar. E é atrás disso que as emissoras se preocupam em procurar. Bom, então vamos aguardar, porque domingo tem estreia no Hora do Faro. E agora chegou a hora da nossa entrevista. Minha gente, e olha a responsabilidade. Essa semana,
Flávio Rico e eu entrevistamos um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil. Dá uma olhadinha nessa entrevista, que delícia. Agora é a hora da gente entrevistar. Agora a gente vai ter que ficar sério, cara, porque o negócio é... O cara, ele não é que ele tá no olho do furacão, não. Ele tá dentro quase do furacão. Eu acho que esse é barra pesada. E é duro entrevistar, porque é uma inversão de papéis, no caso, né? Pois é. Então eu vou chamar aqui o homem, a lenda, a seriedade em pessoa, Roberto Cabrini. Muito obrigada pela sua presença, mesmo que virtual, aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Flavinho. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse bate-papo que sempre flui com muita naturalidade. É uma coisa muito prazerosa estar aqui com vocês. Cabrini, eu tenho uma curiosidade minha, não está nem na ficha, é uma coisa que eu quero te perguntar. Como que um repórter, um jornalista, decide... É uma decisão você ir assim tão a fundo nas matérias, chegar tão perto, é isso que eu estava falando, né? Chegar tão perto ali do furacão. Como que você decidiu ser esse profissional? Dani, tudo que você assiste nas matérias é algo que fluiu naturalmente na minha carreira. Na verdade, o jornalismo investigativo ele é a essência, né, daquilo que a gente faz. Todo jornalismo deveria ser investigativo. Portanto, existem tantas formas de jornalismo oficial, tendencioso, jornalismo unilateral. Se convencionou se denominar jornalismo investigativo aquele que se aprofunda, quando todo jornalismo tem a obrigação de se aprofundar. Isso sempre fluiu com muita naturalidade, porque desde o início, quando eu comecei, eu fui o repórter mais jovem da história da Rede Globo, né? Entrei na Globo com apenas 17 anos, porque eu comecei numa rádio do interior com 16. E logo no início eu tinha esse estilo de querer me aprofundar, de querer enxergar outros ângulos em tudo que eu fiz. É claro que essa minha longa já trajetória foi me ensinando, foi me moldando, foi aprendendo a conciliar a minha forma de ser com novos formatos de jornalismo. E eu fui moldando uma maneira de fazer. Se refletiu muito também na maneira que eu faço o fato de eu ter morado nos Estados Unidos durante muito tempo, de ter convivido com grandes âncoras e ter consumido muito o trabalho deles, personalidades como Gary Koppel, como Peter Jennings, enfim, digamos que eu tenho adaptado estilos que eu aprendi logo no início da Rede Globo. Eu citaria, por exemplo, Juarez Soares, como grande mestre, um homem que teve uma influência muito grande no meu estilo, com estilos de grandes âncoras internacionais, pelo fato de eu ter vivido pelo menos 10 anos da minha vida no exterior. E a Rede Globo foi minha grande escola. Eu entrei com 17 anos, a Globo pagou minha faculdade, então eu aprendi tudo ali. No começo, eu chamava atenção pelo fato de ser muito novo. Olha, o Cabrini, ele tem idade para ser meu filho. Mas 2 meses depois, isso foi superado e eu passei a ser cobrado como se tivesse 30 ou 40 anos. Você sabe, Cabrini, que eu te conheço bem. Te conheço bem porque eu acompanho a tua carreira desde o começo, desde que você era um repórter esportivo da TV Globo. Você passou em várias outras posições na televisão. Você já foi repórter, apresentador de programa, você já fez tudo, você conhece a televisão, você tem a televisão na mão, né? Você já viveu experiências as mais diversas. Eu perguntaria para você o seguinte: qual foi o teu grande desafio? Se você tem um livro que você contou todas as suas histórias, para o meu livro também, que eu tive o prazer de te entrevistar, você revelou coisas maravilhosas, mas eu gostaria de saber de você, do meu amigo Cabrini, qual foi aquela grande pedra de tropeço que você encontrou no caminho? Olha, não existe nada mais desafiador do que você fazer coberturas de guerra. Você pode cobrir uma guerra do seu hotel, mas você pode ir para as linhas de frente. Ir para as linhas de frente da guerra significa correr risco. A decisão é só sua. Nenhum veículo de comunicação vai te obrigar a estar na linha de frente de um combate. Então, eu cobri já 6 grandes conflitos, os mais desafiadores
foram a guerra no Afeganistão, eu cobri a ascensão do Talibã em tempos onde o risco era muito grande, onde a gente foi praticamente preso pelo Talibã, porque a gente tinha filmado uma vila sendo dizimada e na saída da vila a gente foi interceptado pelo fato de eu saber falar algumas palavras no idioma deles, a gente conseguiu sobreviver, conseguir fazer com que eles chamassem alguém que falasse inglês e eles fizeram toda a menção que iam fuzilar e deu saber falar algumas palavras, eles chamaram o comando Talibã e eu acabei conseguindo convencê-los que a gente estava ali perdido de passagem, não era verdade, mas eles não conseguiam entender a alta tecnologia, né, de uma câmera de televisão, para eles era uma alta tecnologia, não conseguiram revisar a fita e a gente saiu dali com um banquete de ser fuzilado, eu saí de lá com um banquete. A guerra no Iraque também foi muito desafiadora. Eu cobri o Iraque sob o domínio do Saddam Hussein, sob o domínio dos americanos, pude sentir as duas perspectivas diferentes. Então, uma cobertura de guerra, ela mede em toda a sua extensão a sua essência como profissional. Porque você tem que decidir se você fica num lugar seguro, mas você vai perder o que de fato está acontecendo, ou se você aceita correr o risco e para ter de fato o que está acontecendo. Numa guerra, os grandes perdedores são invariavelmente a população civil. E para você registrar o que está de fato acontecendo, você precisa estar ali no olho do furacão. E eu já fiz grandes matérias, ganhamos prêmios investigando a banda podre da polícia. Eu diria para você também que a localização de grandes fugitivos durante uma certa fase da minha vida, eu me dediquei muito a localizar fugitivos da justiça, como o Paulo César Farias, como a Georgina de Freitas Fernandes, como o Roberto Osório, que roubou o depósito público no Rio de Janeiro e foi se esconder na África, onde a gente o localizou, como a história do Márcio Scherer, um garoto de programa brasileiro que assassinou um empresário paraense chamado João Saboia, no hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e a gente acabou o localizando no interior de Santa Catarina, chegando antes do que a polícia dos Estados Unidos, enfim. As pessoas sempre me perguntam como localizar alguém. As pessoas, elas vivem sempre conectadas com determinados hábitos e com um determinado número de pessoas. E com o passar do tempo, as pessoas cometem erros, porque elas passam a ter certeza da impunidade. É o que eu digo, né? Como jornalista, você tem a vantagem de estar ali para contar a sua história. Um jornalista não prende, jornalista não é promotor, jornalista não é juiz, jornalista não é delegado de polícia. Jornalista é jornalista. Mas, dito isso, não existe sociedade democrática sem um grande jornalismo investigativo. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos usar como um caso mais recente como exemplo, o caso Lázaro. Conta um pouquinho dos bastidores dessa cobertura, porque tudo do que você falou aí, hoje em dia, nós podemos disponibilizar de muitas facilidades para fazer o nosso trabalho. O teu aí, o meu aqui, tudo diferente. O celular nos ajuda muito. E eu tenho certeza que nessa cobertura do Lázaro, tudo que você deu furos, um atrás do outro, você passou noite sem dormir. Conta um pouquinho desse bastidor dessa cobertura, por favor. Flávio, o grande desafio nessa cobertura foi você seguir os passos da polícia, porém, ao mesmo tempo, fazer sua própria investigação. É o que eu sempre procuro, né? As pessoas às vezes confundem jornalismo policial com jornalismo investigativo. O jornalismo policial cobre as atividades da polícia, mas não investiga. O jornalismo investigativo, ele caminha paralelamente. E a minha proposta sempre foi a de caminhar paralelamente, ou seja, nós levantamos todas as informações, cobrimos e passamos a monitorar todas as pessoas que se relacionavam com o Lázaro e, ao mesmo tempo, prestávamos muita atenção em virtudes e erros da própria polícia. Por isso que a cobertura ficou tão rica assim, que a gente deu tantos furos, porque a gente contemplava todos os ângulos, a atividade da polícia sob um ponto de vista crítico e também cobrimos tudo o que acontecia com os familiares, as pessoas que se relacionavam com Lázaro, fazendeiros, familiares, amigos. Então, foi uma sucessão de furos, porque a gente não se limitou apenas a divulgar as atividades policiais, como tanta gente acaba fazendo. Você faz entrevista com pessoas assim, que estão passando pelos maiores problemas e você fica ali naquela posição mais fria. Teve alguma entrevista especificamente que você
se emocionou, teve que segurar ali muitas... Muitas vezes eu me emociono, outras vezes eu procuro não demonstrar. Porque quando você está fazendo uma entrevista, se eu me emociono, eu estarei ao mesmo tempo julgando aquela pessoa. Se eu entrevisto alguém que cometeu algum ato ilícito, por exemplo, e eu mostro uma cara de contrariedade, eu estou ao mesmo tempo julgando. Então, eu acho que o jornalista ele pode se emocionar, mas desde que a emoção que ele estiver sentindo naquele momento não atrapalhe o seu senso de apuração. Você não pode perder a sua capacidade de enxergar o que de fato está acontecendo, porque, antes de tudo, você tem uma obrigação para com o seu público. Então, eu lembro de coberturas extremamente difíceis emocionalmente, como o anúncio da morte do Ayrton Senna, tinha uma relação muito grande com ele. O Ayrton me abriu tantas portas, era um amigo pessoal, né? E eu estava extremamente abalado, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu sou um jornalista, existem pessoas que amam o Ayrton Senna e que merecem que eu consiga manter o foco nas informações. Por outro lado, é interessante, é importante você demonstrar uma certa emoção em determinadas coberturas, porque é uma demonstração de respeito. Se você está anunciando a morte do Senna, é importante você demonstrar a sua emoção, desde que você não perca a sua capacidade de apuração, porque é uma maneira de demonstrar uma perda coletiva, no caso do Senna foi isso, mas eu lembro também de uma matéria muito importante que eu fiz, que se chamou A um Passo de Eternidade. Logo após a morte da minha mãe, eu tive a ideia de fazer a cobertura de o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte. E a gente decidiu percorrer hospitais de doentes terminais para tentar captar a vida, a sua perspectiva daquelas pessoas. Num primeiro momento, eu tive o impulso de desistir dessa matéria, porque achei que ela ia ficar muito depressiva, até eu conhecer uma mulher que mudou minha vida. Uma mulher que se chama Rosa, e é uma mulher que eu achava que eu iria consolá-la, e ela acabava me consolando, porque ela enxergava a finitude de uma forma extremamente sensível. Então, essa foi uma matéria onde eu me envolvi profundamente, mas, ao mesmo tempo, é uma matéria hoje que se tornou praticamente um manual de como você encarar a morte. É uma matéria que tem aí mais de 10 milhões de visualizações em vários perfis diferentes, né? E é uma matéria que ajuda as pessoas a encarar a proximidade da morte de uma maneira altruística, de uma maneira repleta de sabedoria. Então, eu já me emocionei muitas vezes, apenas me treino mentalmente para controlar as minhas emoções, a fim de poder exercer a minha profissão com a maior precisão possível. Cabrini, eu estava vendo uma pergunta aqui que eu achei das mais interessantes. Quando você sai para uma cobertura dessas aí, você sabe que o começo dela você sabe, mas quando ela vai terminar, você não faz a menor ideia. Como é que você faz tua mala, hein? Olha, eu sempre tenho aqui na minha casa uma malinha pronta ali, entendeu? Com aquilo que é absolutamente imprescindível para poder viajar, né? Porque o jornalista, ele sempre tem que estar preparado para viajar. E eu me treinei, a minha família me apoia muito, né? Eu tenho uma esposa que tem uma compreensão total, e ela é a primeira pessoa que presta atenção nas matérias e me dá dicas do que ela gostou, o que ela deixou de gostar, e ela está permanentemente preparada para me auxiliar, para essa malinha estar sempre pronta, né? E eu tenho aqui em casa uma malinha sempre pronta, porque sei que a gente está conversando agora, daqui a 10 minutos eu posso ter que ir para o aeroporto, eu posso ter que pegar um carro e fazer uma longa viagem. Jornalista, né, Flavinho? E você é um grande exemplo disso, como um profissional brilhante, se for melhor naquilo que você faz, né? Ele é jornalista 24 horas por dia. Então, eu estou permanentemente com o meu celular ligado, pronto para a próxima matéria. Eu sempre digo que a melhor matéria da minha vida é sempre a próxima. Agora, mudando de Lé para Cré, eu quero falar do Cabrini Pessoa, o Cabrini em casa, de folga. O Cabrini faz o que de folga? Assiste séries? Como é que é, Cabrini? Joga tênis. Olha, eu não jogo tênis, né? Se você não for tão... Se você não for tão exigente assim, né, com a palavra jogar, né? Eu dou nas raquetadas. Quem é bom aqui é meu filho. Meu filho joga muito bem. Meu filho jogou tênis universitário. E, para quem não sabe também, o meu genro é o Tomás Bellucci, que é um tenista que chegou a ser 21 do mundo, né? Um profissional brilhante. Então, o tênis sempre cercou a minha vida. E até hoje nós estamos aqui marcando um jogo contra o Flávio Rico, que também é um grande tenista, né?
para a gente ver quem que vai cortar mais a cana, né? Como a gente chama, o slicing. O difícil no tênis é como você dá um revés. Isso aí separa os meninos dos homens, né? Como você dá um revés. Então, aquele que não tem tanta técnica acaba só cortando, né? Eu fui jogar uma vez com o Tele Santana, eu vi ele jogando, né? Puxa, o cara só cortava, um estilo horrível. Vou ganhar desse cara facilmente. Ele veio o maior pau, porque ele jogava feio, mas era extremamente eficiente. Então, eu lembro de jogos épicos. Eu ganhei do Ayrton Senna, por exemplo. Eu fiz um jogo com o Ayrton Senna, lá em Portugal, na casa do Braguinha, e foi um jogo que eu lembro que ele, quando terminou o jogo, lá ele ficou bravo porque ele perdeu. E aquele dia também foi uma coisa muito interessante através do tênis, porque eu vi um pouco mais de como funciona a mente dele. Porque eu lembro que no meio do jogo, que era uma quadra de grama, ali em Sintra, né? Uma quinta maravilhosa de Portugal, e do lado tinha muitas árvores, assim, uma espécie de bosque. Eu lembro que uma das bolinhas acabou se perdendo lá no bosque. Uma bolinha, puxa. E o Ayrton Senna, depois do jogo, ele estava atrasado, ele tinha uma reunião importante, mas ele queria bater aquele tênis. Eu lembro que quando acabou o jogo e uma bolinha se perdeu no meio do bosque, ele ficou ali meia hora para achar a bolinha, até que achou a bolinha, e aí chegou atrasado para a reunião dele. Por quê? Porque o Ayrton Senna, ele era tão comprometido com a perfeição que na cabeça dele, uma cabeça que funcionava de uma forma diferente da nossa, a bolinha que tinha se perdido quebrava um senso de perfeição. Era como se fosse uma peça na engrenagem do carro dele, que ele não conseguia detectar aquilo que estava errado. Então ele tinha que achar a bolinha, porque senão o sentido dele de perfeição seria afetado. E o Senna era o seguinte, era um cara muito engraçado, tirador de sarro, brincava o tempo todo. Agora, quando ele estava ali envolvido na profissão dele de piloto de carro, ele era o cara mais comprometido com a perfeição. Ele não aceitava nada que não fosse a perfeição. E sofria muito com isso, né? Eu nunca vi alguém sofrer tanto com a busca pela perfeição quanto Ayrton Senna da Silva, que é um cara que até hoje eu sou muito grato, que ele foi um grande amigo, me abriu muitas portas e é realmente alguém, né, de quem eu sinto muita falta. Cabrini, quero te agradecer a sua presença virtual, as palavras, enfim, te desejar mais ainda muitos anos de sucesso, muitos anos de reportagens investigativas. Muito obrigada, é isso, né, Flávio? Quero deixar o seu... Sabe o que é? Se a gente for esticar o papo com o Cabrini, não acaba. Dá uma série de programas. Então, nós vamos combinar uma próxima, né, Cabrini? Tem muita coisa. Estou sempre à disposição. Falar com você, Flavinho, é sempre uma grande honra. Você é um profissional que eu respeito imensamente, né? Porque você, além de grande profissional, você é a Dani, essa pessoa simpática, divertida. Enfim, um papo cabeça muito descontraído, muito descolado. Obrigado, viu? Olha, Flávio, a gente não é repórter investigativo, mas a gente descobriu muita coisa nesse papo com o Cabrini, né? Para você ver, né? Cabrini, se deixasse, a gente ficaria conversando o dia inteiro aqui. O que ele tem de história para contar, as grandes reportagens, os bastidores das grandes reportagens que ele fez. Ayrton Senna, PC Farias, o caso Lázaro mais recentemente. Nós vamos ficar aqui um tempão, vamos passar o dia, que não dá tempo. Mas é um privilégio sempre conversar com o Cabrini. Eu adorei também. Eu me lembro, Flávio, exatamente no dia que o Senna morreu, a voz do Cabrini falando que ele tinha, infelizmente, dando essa notícia, né? Então é um repórter que realmente faz parte da nossa história, né? Exatamente. O Cabrini que eu vi desde o comecinho como repórter esportivo, depois ele foi subindo degrau a degrau e hoje é um dos nomes mais importantes do jornalismo na televisão brasileira, sem dúvida. A gente está muito importante, a gente só está entrevistando gente chique, eu não estou me aguentando. Eu acho que semana que vem tem mais e deve ter muito mais gente importante por aí, é ou não é, Flávio? Como você diz, eu não tenho nem roupa para isso. Tá certo, Flávio. Ó, um beijo para você. Para você também. Boa semana. Semana que vem te espero. Tá bom, tô aqui, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Bom, gente, você já sabe, o programa de todos os programas está disponível no R7, no Facebook e no YouTube. Eu te espero lá. Até semana que vem. Tchau.